Boa tarde, irmãos. Mais uma edição do nosso Pão das Três, hoje sexta-feira, um dia aí um pouquinho mais frio, tá um dia bem gostoso também, né? A gente gosta do frio, gosta do calor, quando tá ventando, quando não tá ventando, a gente tem que aprender a gostar do dia, do tempo, da maneira como o Senhor nos conceder, né? Porque a alegria é estarmos vivos e reunidos mais uma vez. Mais uma edição do Pão das Três, mais um momento de oração. Atualize aí os seus pedidos, se você os tiver aí no chat. A Vera está acompanhando aqui a gente lá, dá uma atualizada para mim. E nós começamos então a 2 Pães das Três atrás. Trabalhamos o livro de Jó. Hoje nós vamos aí para o nosso terceiro momento no livro de Jó. Ainda estamos vendo aí as tragédias na vida de Jó. E hoje a gente vai ver o início aí do capítulo 2, né? O que a gente faz, né? Como é que as coisas ficam, né? E quando tudo parece perdido, né? Qual é a postura do homem de Deus? Ainda não vamos entrar nas crises, né? Nos questionamentos, nas conversas, nos diálogos, mas esse trecho do capítulo 2, dos versículos de 1 a 13 aqui, tem uma série de coisas interessantíssimas, né? Do ponto de vista aqui do conhecimento, do entendimento bíblico, da cultura da época, e obviamente coisas que tem muito realmente a nos ensinar. Vamos tentar aproveitar um pouquinho, né, de todas essas coisas. Como a gente sempre diz, aqui é um bate-papo, né, quase uma conversa, uma coisa um pouquinho mais tranquila, mas não quer dizer que a gente não faça isso com seriedade, com dedicação, com preparo, né, com entendimento, procurando nas fontes, né, procurando entender o que está acontecendo num texto como esse, né, na vida de Jó de uma forma específica, tá bom? Vamos orar. Após a oração, nós vamos cantar o hino 132 do cantor cristão, bem conhecido, né, que é o Ebenezer, né, que começa com fonte tu de toda a bênção. Obviamente está baseado aqui até nas palavras de Jó, né? Eu pensei, né, nas palavras de Jó, não sei, aqui a música não está baseada em Jó, obviamente, mas na própria ideia do Ebenezer, né, aquela ideia de Samuel, né, que a gente conhece bem. Mas tem a ver com o cuidado de Deus em toda e qualquer circunstância, o cuidado dele, a maneira como ele nos guia e de que todas as coisas pertencem a ele e que essa vida é uma vida passageira, muito importante, mas passageira, e no céu nós teremos então a presença plena de Deus, a presença plena do seu Espírito, nós teremos a presença plena de Jesus, nós teremos a presença plena das bênçãos, do cuidado, e a ausência plena do pecado, das dores, das lágrimas, né, dos infortúnios, das coisas ruins que acontecem nessa vida. Tá? Então vamos orar, e após a oração a gente vai cantar o hino 132 do cantor cristão. Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez por mais uma edição do nosso Pão das Três, nessa sexta-feira. Agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida, agradecendo ao Senhor pelo clima, ó Deus, do dia de hoje, por nos permitir, nesse momento, estarmos mais uma vez juntos, através aqui do Facebook, das redes sociais, usando aí os celulares, televisores, tablets, enfim, várias maneiras, ó Pai, que podemos nos reunir. Te agradecemos também porque estamos prestes, ó Deus, às portas, às vésperas de retornarmos às nossas atividades presenciais. E isso tem, ó Deus, alegrado, ó Deus, os nossos corações e também colocado, ó Deus, sobre nós um senso de responsabilidade muito grande por causa dos riscos, das dificuldades que ainda estão envolvidas. Mas eu sei, ó Pai, que cada um de nós fará o seu papel, ó Deus, com responsabilidade, para que pouco a pouco possamos voltar, para daqui a um tempo, que ainda não sabemos exatamente qual, possamos estar plenamente juntos, sem dificuldades e também sem restrições. Continua nos guardando, nos protegendo, ó Deus, guardando a Tua igreja, guardando o Teu povo e nos ensinando a Tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. O hino 132 do cantor cristão, né? O Ebenezer, né? Sobre o cuidado aí de Deus. O Senhor tem nos ajudado, até aqui nos ajudou o Senhor, né? De toda a bênção, vem meu canto inspirar, dom de Deus que nunca cessam, querem alto som louvar. Ó, ensina um novo canto dos remidos lá dos céus, ao teu servo, teu povo santo, pra louvarmos de bom Deus.
Ebenezer, pois Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, maculado e vil lavou-me com seu sangue o bom Jesus. Devedor da sua graça, cada dia em oração, teu desejo sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, como aprende-a com amor, para que ela a todo instante glorifique a ti, Senhor. Glorifique a ti, Senhor. Ebenezer, hino 132 do nosso querido cantor cristão. E vamos para a nossa leitura, né? para a nossa reflexão nessa tarde. Né? E quando tudo parece perdido, né? Qual foi aí a postura de Jó? Qual foi a postura da sua esposa? A esposa dele vai aparecer aqui hoje. Qual foi a postura também dos seus amigos? Não é? E aqui no capítulo 2 a gente tem aqui bastante gente envolvida, né? Vários personagens aqui envolvidos, né? A gente tem Satanás, o próprio Deus, temos Jó, temos a sua esposa e também os seus três amigos, né? Cada um tomando, digamos assim, o seu lugar, né? Em toda aquela situação e delineando os pontos de vista, né, que vão determinar aí os diálogos, né? As conversas muito interessantes, muito intrincadas, muito interessantes, né? O livro de Jó é um livro muito bom, né? É um livro muito necessário para os nossos tempos, né? Muito necessário para a compreensão do sofrimento humano, para a compreensão das coisas que acontecem no mundo espiritual, sobre pontos de vista equivocados a respeito da graça, da bênção, do amor de Deus, da maneira como Deus trata os seus, enfim, é um tesouro maravilhoso, mais um tesouro maravilhoso da palavra de Deus, o livro de Jó. Vamos fazer uma oração nesse momento, pedindo que o Senhor nos abençoe mais uma vez na leitura da sua palavra e também na compreensão da sua palavra. Pai, nós te agradecemos, porque nessa tarde vamos juntos estudar um pouco, Pai, da tua palavra, através do livro de Jó, os 13 primeiros versículos do capítulo 2. Te rogamos que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos permita compreender, ó Deus, essa passagem, as coisas que estão envolvidas, e que as nossas vidas, ó Pai, sejam edificadas e transformadas pela nossa leitura e pela nossa reflexão. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Capítulo 2 de Jó, então, né? E quando tudo parece perdido? É uma pergunta, né? O que fazer? O que pensar? Como nos posicionarmos, né? É lógico que é uma pergunta provocativa, porque a gente ainda não vai entrar na toda a agonia do Jó, né? Como eu disse, né, de um modo geral, né, dá para dividir o livro de Jó de uma forma um pouco mais partidinha, né? Mas vamos começar com essa divisão maior. Os capítulos 1 e 2, falando sobre a tragédia de Jó. O capítulo 3, o verso 1 até o 42, versículo 6, falando sobre o trauma de Jó, como é que ele processou tudo isso, como é que foi conversar com os amigos, né, aquela coisa toda. E a partir do versículo 7 do capítulo 42 até o versículo 17, todo o triunfo de Jó, a restauração da sua saúde, das suas posses, dos seus bens, da sua família, etc, 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 como a gente já mais ou menos conhece, né? Mas, obviamente, dá para dividir um pouquinho melhor, principalmente esse bloco, né, do capítulo 3 até o 42:6, que a gente tem blocos de diálogos com os amigos dele, a gente tem um cântico de louvor de adoração ali no capítulo 28, a gente tem ali o capítulo 32 a 37, que é o Eliú que está falando, depois a gente tem intervenções divinas ali, o próprio Deus no período longo ali do livro de Jó também falando, mas a gente vai ver isso aí um pouquinho, tá? Então a gente chama esse bloco todo aí de o trauma de Jó, porque é o período do livro em que ele está sofrendo, né? Que conta a história de todo o seu sofrimento até a sua restauração.
E a gente ainda está na tragédia, né, de Jó, as tragédias que aconteceram na vida dele e que colocaram ele nessa situação assim de tanta fragilidade, de doença, de questionamentos, de confrontações, etc, etc, etc. Mais uma vez, vamos fazer o seguinte, são 13 versículos, né? Não é um trecho muito longo, mas é um trecho que tem bastante coisinha, bastante detalhe para a gente ver. Eu vou lendo versículo por versículo, tá? Quando for necessário a gente lê um pouco mais de um versículo, ou um pouco menos, mas a gente vai ler a passagem inteira e comentando, tá? Então vamos lá. E vindo outro dia, né, em que os filhos de Deus, que a gente também sabe que são os anjos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então Jó tinha vivido todas aquelas perdas lá de funcionários, de animais, de casas, os filhos dele também já tinham morrido. Então Jó estava vivendo aquele luto ainda estava sofrendo bastante por todas aquelas perdas. E aí Deus convocou uma nova assembleia, né, uma nova reunião, e Satanás foi lá se meter novamente naquela reunião para causar problemas e causar dificuldades. Então o Senhor disse a Satanás, né, o acusador, o inimigo, né, diabo, né, Satanás, adversário, de onde vens? E ele respondeu ao Senhor e disse, e rodear a terra e passear por ela. Né? Ele é um ator, né, destituído de qualquer função que vale a pena, então ele tem tempo para cuidar da vida dos outros, digamos assim, né? Ele tem tempo para se meter na vida dos outros e tentar, obviamente, né, ele estabeleceu como função para si mesmo, não foi Deus quem deu a Satanás essa função, foi ele que estabeleceu para si mesmo essa função de estragar os planos de Deus e de incomodar os servos de Deus. Então, ele rodeia a terra fazendo isso, né? Essa ideia está muito presente, inclusive, né, no Novo Testamento, né? O próprio Pedro está dizendo que ele é um leão que brama em derredor, né, gritando, buscando quem possa tragar, dizendo também que a gente tem que resistir fielmente, fortemente a ele também, para ele fugir de nós. A gente tem exemplos disso na vida de Jesus, na vida do apóstolo Paulo, ele o tempo todo tentando colocar pedra de tropeço, colocar situações difíceis e tudo mais. É a função dele, é a função que ele estabeleceu para si mesmo. Tá? Não foi Deus quem designou Satanás como diabo, como acusador dos seus servos e nem como adversário dele e também dos seus servos. Não foi. Então lá, estou passeando pela terra, aí olhando aí o Senhor, suas obras, né? Olhando seus servos, as coisas todas. E disse o Senhor a Satanás. A mesma pergunta, né, que ele tinha feito lá atrás, no versículo 8 do capítulo 1, ele faz agora no versículo 3 do capítulo 2. Observaste a Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Então Jó era único, né, superior nesse sentido, espiritualidade, relacionamento com Deus, integridade, honestidade, sinceridade, né? E ele diz isso. Homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e ainda retém a sua sinceridade, aí ele completa, havendo tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Olha só, é o próprio Deus quem diz isso. Jó está sofrendo sem motivo, ele não tem motivo para estar assim. Ele está desse jeito porque você pôs a mão nas coisas dele. Eu autorizei e você pôs, né? Então, ele diz assim, né? Havendo-me tu incitado contra ele. Ou seja, Deus, digamos assim, comprou essa briga do diabo, que ele sabia que seria ganha, obviamente. Ele sabia com quem ele estava lidando. Como eu disse no comentário do Pão das Três anterior, no primeiro, né? Deus não joga dados. Essa expressão aí, para quem conhece um pouco de ciência, os debates entre a relação entre ciência e fé, entre os quais não há nenhum conflito, né? O conflito entre ciência e fé é artificial, é falso, né? E uma das defesas que se faz em relação ao teísmo, em relação à ciência, é de que Deus não joga dados, né? Porque a ideia de que a gente é produto de uma evolução, ela de certa forma também afirma que nós somos produto de coincidências. Então admite-se em primeiro lugar a existência de Deus, em segundo lugar admite-se também que as coisas não foram criadas pelo acaso. Inclusive essa afirmação também, ela nega a ideia do teísmo evolucionista, né? De que Deus teria conduzido a evolução. Está cheio de crente aí que é teísta evolucionista. É uma ideia muito perigosa, tá? Então a gente afirma aqui, né? Deus não joga dados.
Deus não participa de apostas, ele não fez uma aposta com Satanás. Não é a maneira correta de ler o texto, porque ele é conhecedor e sabedor de todas as coisas, né? Ele sabia muito bem o que estava fazendo, né? Sabia ali dali dos resultados também e etc. Então, não era uma aposta, Deus não estava jogando dados. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, ele foi de caso pensado, né? Não há dúvida, né? Pele por pele e tudo quanto tem te dará pela sua vida. Né? Na verdade, a proposta que Satanás estava fazendo aqui era realmente de deixar ele doente para ele morrer, né? Matar. Porque olha só, matar Jó, de repente, sem dar a Jó a chance de blasfemar, que era o que o diabo queria, não seria interessante. Então ele precisava causar um sofrimento em Jó. O tempo de duração desse sofrimento pouco importaria, porque o alvo não era o sofrimento. O alvo era que Jó blasfemasse de Deus. Então, olha que interessante, eu estou desenvolvendo isso e pensando, né? Mas assim, numa ordem de prioridade de temas e de assuntos do livro de Jó. Qual que é o principal? Deus no banco dos réus. Ou seja, o povo te ama, as pessoas podem te amar de verdade ou só se o Senhor abençoá-las? É lógico que Deus não está no banco dos réus, isso aí é o diabo e os homens que fazem isso, né? Ficam questionando isso. Ou seja, em outras palavras, a primeira coisa que está sendo questionada é a soberania divina, porque Deus é quem abençoa os homens, quem criou todas as coisas, e também o amor e a fidelidade dos homens para com Deus. Essa aí é o primeiro, talvez o ponto mais importante, né? E talvez o sofrimento humano, a questão do sofrimento humano, nem seja a questão mais importante no livro de Jó. Porque os questionamentos que os amigos dele vão levantar, também todos vão girar em torno da fidelidade, né? Então, em primeiro lugar, né, o assunto mais importante, o Deus soberano é amado? Pode ser amado de verdade pelos seres humanos? É a primeira coisa. Aí o segundo ponto, os seres humanos podem ser fiéis de verdade ao Criador dos céus e da terra? Não é? E talvez só no terceiro ponto ou no quarto ponto é que o sofrimento humano se torna importante, não é? Então, até acima do sofrimento humano, há coisas mais importantes ainda, né? Como a gente vive um tempo assim de muito egoísmo, de muita coisa assim, tem esse questionamento. Mas, por exemplo, você pega os cristãos, né, dos primeiros séculos, eles não questionavam o sofrimento deles, prisão, pobreza, não. Porque para eles aquilo, inclusive, era relacionado à fidelidade deles a Deus. Que foi o que Jesus deixou ensinado para os discípulos, que Paulo falou para Timóteo, né? Todos aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Paulo falou isso para Timóteo. Então, o entendimento do sofrimento humano dentro do cristianismo é manter-se fiel a Deus, independentemente disso, e que o sofrimento, inclusive, ele pode ser um motivo para glorificar a Deus. Olha que interessante. Olha que interessante. O próprio Jesus respondeu isso, né? A questão da torre lá, que caiu em cima dos trabalhadores, gente que estava doente. Jesus falou assim, quem pecou? Por que está acontecendo isso com eles, né? Falou assim, nem eles nem os pais, mas para que a glória de Deus se manifestasse. Olha que interessante, né? Então a gente tem que mudar um pouquinho aí, como a molecada diz aí, o chip para a gente ler o livro de Jó, né? A gente quer dar foco demais talvez no sofrimento, mas a soberania de Deus, as suas bênçãos e a fidelidade do homem, se o homem vai blasfemar, se ele for tocado, estão antes de todas essas coisas. Isso é muito importante, né? Por isso que o diabo não quer a morte de Jó direto, né? Mata e acabou. Não, não é. Ele precisa sofrer. Ele precisa ser provado o coração dele, a alma dele, o relacionamento dele com o Senhor precisa ser provado, né? E aí, estende, porém, a tua mão e toca ali nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. O diabo é ousado, né? Ele vai blasfemar na tua cara, vai falar, vai reclamar. Verso 6. E disse o Senhor a Satanás, eis que está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. E aí, o diabo foi lá para fazer o serviço dele. Essa coisa do diabo ser usado como instrumento de Deus para provar os seus servos, não é o tipo de coisa que a gente pode esperar que aconteça com a gente, que aconteça com regularidade.
tá? Eu acho que um dos problemas também de muita leitura bíblica distorcida é querer muitas vezes aplicar diretamente e dizer que isso vai acontecer com todo mundo. Por exemplo, um outro caso que a gente conhece assim é o caso de Paulo, né? Lá no Novo Testamento. E no caso de Paulo, o diabo, né, um mensageiro de Satanás, ou um anjo demoníaco, alguém enviado por Satanás, foi colocado lá para incomodar Paulo, para que Paulo, Deus permitiu, né, para que ele não se ensoberbecesse, para que a soberba não tomasse conta da vida dele. E ele coloca que aquilo gerou nele um problema físico, uma doença física, que o pessoal fica especulando, muita coisa. Então, Deus pode, e ele tem plena autoridade e soberania para fazer isso, usar o diabo para fazer a vontade dele, ou nesse caso aqui, né, permitir que o diabo vá até um certo ponto tocando a vida de alguns dos seus servos, tá? Mas a gente pode ficar tranquilo, porque a gente sabe que isso não é um comportamento padrão, são situações assim de raríssima exceção. E também não adianta a gente ficar procurando padrões para determinar quais situações são isso e quais não são, porque essa ordem, ela vem do céu. É uma coisa que Deus faz e ele não vai ficar dando muita satisfação para a gente, não. Para Jó, ele não deu. Paulo, ao contrário de Jó, tinha consciência do que estava acontecendo com ele. Mas, lembra que ele orou, né? E Deus falou para ele, não, minha graça te basta, não vou te ajudar nessa, não. Isso aí sou eu que decido e acabou. Isso significa soberania. Soberania não é só controle das coisas, não. É poder tomar decisões sem pedir satisfação para ninguém. E só tem um que pode fazer isso, que é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, é isso que ele está fazendo aqui, né? Soberania plena de Deus. Ele decidiu e acabou. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. Rápido, né? Rápido, né? Obediente ali, né? Fez o plano dele e não foi para casa dormir, não. Não ficou vacilando, não. Correu e foi lá. De uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Talvez alguma coisa muito parecida com a lepra, né? Até pelas descrições que a gente vai ler aqui no versículo 8. Jó tomando um pedaço de telha, né? Da telha mesmo, né? De cobertura da casa. Eles já usavam esse tipo de material feito de barro, né? É lógico que elas tinham formatos diferentes e tamanhos diferentes do que existe hoje e tal, mas dá para a gente comparar, tá? Quando eu dou aula de Antigo Testamento, que eu falo da casa dos judeus, das casas daqueles tempos lá, eu mostro até algumas fotos de algumas reconstruções que foram feitas digitais e até de algumas reconstruções que foram feitas de escombros de casas que existiam ali, dá para mais ou menos saber como é que a coisa era, né? Mais tarde elas vão ser retratadas também em figuras, então você consegue resgatar um pouquinho de como funcionavam as casas. É tão importante ver essas fotos, essas imagens, né, e essas reconstruções digitais e através de desenhos, porque ajuda a gente a entender tantas coisas, que nem a questão e não havia lugar para Maria na hospedaria, né? Que é uma tradução que pega a gente de surpresa, né? E derruba muita gente na interpretação da Bíblia. E aí quando você vê como é que era uma casa judia, onde é que ela estava e tudo mais, aquele texto ele ganha não vou dizer que ganha uma nova interpretação, ganha uma interpretação correta, né? Então é muito importante. Então Jó está lá, raspou com ele as feridas e assentou-se no meio da cinza, né? A gente já vai entrar em detalhes a respeito dessa situação que Jó se coloca, mas Jó se coloca numa situação de miséria, de luto realmente, né? Tem uma questão também aqui da postura, que a gente chama de postura dos sábios, né? Em Jó, o princípio não fica muito evidente, mas a atitude está, né? O sábio, ele é uma pessoa também que se coloca numa condição de humilhação diante de Deus, reconhecendo a sua própria miséria, mas com aquilo também ele está querendo dizer para Deus que está aberto e que está pronto para aprender e para crescer mais um pouco, tá? Essa expressão que eu estou usando de postura dos sábios não é uma coisa que eu inventei, não, da minha cabeça. Se bem que alguém inventou, né? Mas é um princípio também teológico, hermenêutico também, para a leitura de outros livros da Bíblia, para a compreensão do pensamento também dos homens daquele período. Então Jó, ele está lamentando sim a sua situação, ele está triste,
ele está, né, considerando que por que tanta coisa está errada na vida dele, o que ele fez, e abrindo o coração dele diante de Deus para isso. Né? Então, e quando tudo parece perdido, eu acho que a gente já começa a ter uma primeira passagem aqui, né? Abrir o coração para entender Deus. Eu já vi gente dizendo assim, às vezes são as coisas que eu acho um pouco complicadas, quando a gente coloca na prática não funciona muito bem. Ah, como você está sofrendo, não é para perguntar para Deus por quê, é para perguntar para quê. É assim, se a gente for ler a Bíblia com atenção, a gente vai perguntar para quê, por quê, onde, quando, vai fazer todas as perguntas, né? E porque é para fazer. A postura dos homens da Bíblia é isso. Agora, é lógico que a maneira como se faz a pergunta também merece o seu cuidado, né? A gente não questiona com afronta, com desrespeito, blasfemando, mas quer entender, quer saber. E Jó está se colocando nessa postura, né? Então o que ele fez, né? As primeiras coisas foi essa. Ele aceitou a miséria dele, colocou ali e aí abriu o coração. E disse assim, agora Deus me ensina. Bom, a primeira pessoa que veio trazer uma resposta para Jó, uma postura para Jó, foi a mulher dele. E a gente sabe que a postura da esposa de Jó foi horrorosa. Ela disse assim, então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? A sinceridade é verdade, é relacionamento com Deus. Aí aqui é uma questão de tradução, né? Tem a ver com fidelidade, né? Amaldiçoa a Deus e morre. Eu comentei isso aqui no Pão das Três passado, né? Que essa expressão da mulher de Jó, ela é tão pesada, né? E originalmente é o que está escrito mesmo, né? O que ela disse para Jó foi isso, amaldiçoa a Deus e morre. Por quê? Ela sabia, olha que interessante, apesar da dureza dela, da incredulidade dela, de ter dado um conselho horroroso para o marido dela, existe um fundo de verdade, de entendimento aqui, ou seja, essa quebra desse relacionamento com Deus tão radical causaria a morte de Jó. É lógico que ela está falando da morte física, ela está entendendo que ele vai para o Sheol mesmo, para o túmulo, para o lugar dos mortos, né? Mas a gente sabe, né, que quem amaldiçoa a Deus também em seu coração, morre espiritualmente. Isso caracteriza uma quebra muito radical de relacionamento. Né? Aí você vai dizer assim, mas a mulher de Jó, ela não tinha medo de que ele fazendo isso, ele fosse para o inferno e tudo. Naquele pensamento, naquela cultura, já existia essa limitação de entendimento. E essa mulher também, com esses princípios, obviamente ela não alcançaria. Tá? Jó tem um entendimento de salvação? Eu acredito que sim. Né? Eu sei que meu Redentor vive, né? Que por fim ele se levantará. Ali há algumas coisas espirituais ali muito... A gente vai chegar lá, né? Está lá na frente, né? Está longe ainda. Mas são coisas que são importantes na nossa reflexão. E ela fala, isso é tão pesado que os escribas, que os rabinos, copistas da Bíblia, eles não conseguiam escrever essa frase, né? Amaldiçoa a Deus e morre. Eles não conseguiam escrever essa frase. De tão desonrosa e tão desrespeitosa. Então, muitos passaram eles passaram, né, no geral, a traduzir assim, a escrever assim, em hebraico lá, né? Abençoa a Deus e morre. Não é? Jó nem teria condição assim de abençoar, mas abençoar também quer dizer bendizer, né? Bendiga a Deus e morra. Não no sentido de derramar uma bênção sobre Deus, porque isso é absolutamente impossível, né? Mas no sentido de bendiga a Deus e morra, né? E eles fizeram essa mudança porque essa expressão é tão pesada, é tão ruim, que eles não tinham condição. Então, por essa percepção, a gente entende que esse versículo 9 realmente se constitui assim, no primeiro conselho que Jó recebe, e se configura também, talvez, no mais terrível de todos eles, que a gente vai ver ao longo do livro, porque ele diz respeito exatamente ao tema principal do livro. Ou seja, se o homem pode amar a Deus de verdade e se ele não vai blasfemar de Deus, se Jó não blasfemaria de Deus. É essa grande questão que está ali segurando a vida de Jó, né? Então vamos lá. Então,
Já passamos aqui pela primeira, talvez pela segunda coisa, né? Mas ele respondeu à mulher, né? O que ele fez então quando tudo parecia perdido? A primeira coisa foi buscar entender, se humilhar diante de Deus. E a segunda, como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios, né? Então, ele entendia que tanto o bem quanto o mal vem de Deus. Agora vamos trabalhar muito rapidamente uma coisa assim, né? Porque quando a gente fala mal aqui no nosso século, né? A gente pensa numa coisa muito abstrata, né? O mal, alguma coisa que está aqui, as coisas que não dão certo. Às vezes a gente fala do mal de uma forma que ele é quase personificado, né? Parece quase uma instituição, uma entidade à parte. Mas o mal, né, do ponto de vista bíblico, principalmente do Antigo Testamento, é de coisas concretas que acontecem com as pessoas. Então, quando ele fala assim, recebemos o bem, todas as bênçãos, a prosperidade, a riqueza, os animais, os empregados. O mal, a perda de tudo, a morte de tudo é a minha doença. Então, quando ele está falando desse mal, ele está falando objetivamente dos prejuízos, das perdas, das coisas que aconteceram com ele. E olha só o ponto de vista de Jó que é fundamental. Quem é que derrama bens e bênçãos sobre a vida do homem? Deus. Quem é que derrama também maldições e o mal sobre a vida do homem? O próprio Deus. O próprio Deus, né? Pastor, mas será que Deus amaldiçoa alguém? Amaldiçoa, né? Ele fez essa promessa para Abraão. Né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Está cheio de texto assim. Ou seja, ele prometendo que vai tratar, vai punir aqueles que se opuserem a ele e que se opuserem aos seus servos. Então, põe isso aí na conta da sua teologia também, porque é o que a Bíblia ensina. Tá? Então, olha só. E Jó não pecou com seus lábios. Aí é a Bíblia dizendo. Né? Aí é o autor do livro, inspirado por Deus, dizendo assim, tudo isso que Jó fez, está tudo certinho. Aliás, a Bíblia vai reforçando essa atitude. Né? A gente já até sabe que lá no fim, né, Deus vai pedir até para Jó interceder pelos seus amigos, por causa de tanta bobagem que eles fizeram. E Jó continuou ali. Há falhas, alguma coisa que falta em Jó? A gente vai discutir. Vamos devagar, não vamos antecipar em muito as nossas considerações, não. Tá? Vamos devagarinho. Então, essa fidelidade dele se mantém. Então, o que fazer quando tudo parece perdido? Entender que os momentos ruins da nossa vida também podem ter sido causados por Deus, ou no mínimo, Deus está conosco também nos momentos ruins. Um momento ruim na vida não é sintoma ou sinal da ausência divina. Nunca é, tá bom? Ele sempre está, né? Lembrei aqui de uma coisa, né? A gente estava ouvindo as músicas aqui em casa, aqui, lembrando das músicas antigas, né? Aí tinha aquela música aí é para quem gosta de sertanejo, né? Do Duque Dalvan, né? Os Pés na Areia, né? E tem dois momentos a música lá, né? Um momento que tem 4 pegadas, é o Senhor andando ao lado dele, e depois ele reclama, né? Que o Senhor me abandonou, porque quando ele olhou as pisadas na areia, né? Só tinha 2 pisadas, e aí a música termina dizendo que naquele momento eu carregava você, né? Lembra disso, gente? Né? Isso aí eu ouço desde criança. Essa ideia que Deus está com a gente, carregando a gente, ajudando a gente. Estava ali com Jó, vivendo aquele momento ali tão difícil. Né? Agora entra na parada os 3 amigos dele. Né? O amigo de Jó, que são quase os amigos da onça, né? A gente conhece bem, né? A história dos amigos da onça, não sei se você conhece, eu não vou saber aqui contar em detalhes, né? Mas um deles ali propõe ali o que o camarada faria, né? Se uma onça aparecesse, o que ele faria. Aí ele diz que correria, mas a onça corre mais que você, subiria numa árvore, mas a onça, ela sobe na árvore, pularia no rio, mas a onça sabe nadar, né? E aí ele termina perguntando, afinal de contas, vocês são os meus amigos ou amigos da onça, né? Os amigos de Jó são quase amigos da onça também, né? Jó sofrendo ali e eles acusando Jó de coisas que Jó não tinha feito, né? Colocando, na verdade, um peso ainda maior sobre as costas do pobre Jó. Né? E aí vamos ver como é que fica aqui. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que tinham vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elias, o temanita, eu não vou entrar em detalhes aqui dos lugares e do pensamento de cada um deles, não, porque
quando entrar os diálogos a gente comenta, tá? O Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. E consertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. Correu a notícia, né? Um homem famoso, rico, próspero, ó, Jó perdeu tudo e ainda está doente a ponto de morrer. Vamos até falar um pouquinho disso aí. E eles vieram para consolar Jó, para estar com Jó, né? E levantando de longe os olhos e não conhecendo, ou seja, eles receberam a notícia de que Jó estava mal. Quando eles chegaram para ver Jó, geralmente quando a gente recebe a notícia de alguém que a gente vai ver, a gente tem até que ficar feliz quando a coisa não é tão grave quanto disseram. Mas no caso de Jó é exatamente o contrário. Pode acontecer com a gente também, né? Quando eles chegaram lá, eles viram que a situação era muito pior do que aquela que tinha sido descrita. Então, vendo os olhos de longe, não o conhecendo, porque Jó provavelmente estava magrinho, debilitado, sujo, com a cara triste, né? Aquele bem adoentado. Levantaram a voz e choraram, né? E rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. Mais uma atitude de humilhação, de tristeza e de condolências. Aí você vai falar, pastor, mas condolências a gente dá quando alguém morre, não é? Pois é. Assentaram-se juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. Não é? Existia esse hábito lá entre os antigos. Lá em Gênesis, a gente tem isso, acho que é o capítulo 39, alguma coisa assim. A Bíblia narrando que era um costume dos egípcios, é um costume que os hebreus também tinham, de que quando alguém morria, eles faziam esse silêncio, esse luto de 7 dias. Em outras palavras, até sem conversar um com o outro, eles chegaram à conclusão de que Jó já estava morto. Ou seja, Jó, vamos sentar aqui, esperar o nosso amigo morrer, e vamos fazer as honras fúnebres, sepultar o cara e vamos embora. Deram Jó como morto, né? Declararam ali a morte de Jó. E ficaram ali 7 dias ao lado dele, não diziam nem dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. E ali então, eles estabeleceram um luto. Nosso amigo aí tá morto, pra gente tá morto. Já vamos esperar ele dar o último suspiro e fazer aí as honras, né? Jó também, né? Se os seus amigos ficaram quietos, né? Jó também recebeu e ele aceitou, né? Aquela visita, aceitou aquela presença ali também dos seus amigos, né? A gente não sabe muito bem qual era a relação anterior de Jó com esses homens, né? Esses homens eram homens sábios também. A sabedoria desses homens tinha uma série de furos, tinha uma série de erros que a gente vai mostrar aqui. Eram extremamente tendenciosas. Mas esses homens também eram representantes de escolas da sabedoria do Oriente ou do Oriente Próximo ali, né? Dependendo de onde Jó está, né? Então, Jó recebe e ele sabe ali da presença dos amigos. Ele não tem certeza da sua própria situação, se ele vai durar muito, se ele vai morrer dentro de poucos dias. Talvez Jó imagine isso também. E ele até aceita ali aquele momento, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante aqui, talvez muito pesada também, essa postura de silêncio. Agora, quem nós temos ali? 4 homens sábios do passado. 4 homens inteligentes, 4 homens tementes a Deus. 3 deles com várias brechas aí, a gente vai ver. Mas homens tementes a Deus, homens que eram estudiosos, que eram vividos, que tinham suas famílias, que inquiriam sobre as coisas de Deus, né? E Jó aceita aquele momento, né? Ele antes de ser provocado, ele não abre a boca para dizer alguma coisa, ou seja, a incerteza dele não permite cair em qualquer tipo de especulação. E esse é o tipo de pensamento do sábio também. O sábio, ele se dirige a quem? Na sua angústia, na sua falta de sabedoria, nos seus momentos difíceis. Ele se dirige ao Senhor. Foram 7 dias de reflexão, foram 7 dias de pensamento, de oração, oscilando entre momentos de dor, dormindo mal, se alimentando mal, talvez até nem se alimentando, perdendo peso. Jó está muito doente, né? Jó está muito mal.
Mas espiritualmente, apesar da dor do corpo, ele se mantém conectado, né, ligado com o Senhor, com Deus, e buscando ali, e buscando as respostas. Aqueles 7 dias, vamos combinar, né? Talvez tenham sido os melhores que Jó viveu ao lado dos seus amigos. Não foram 7 dias melhores de Jó. Presta atenção. Eu estou dizendo que nesse período de sofrimento, ao lado dos seus amigos, foram 7 melhores dias. Porque ali só houve a participação, né? Só houve ali a condolência, só houve ali aquele sentimento de que Jó estava mal e que eles não podiam fazer nada, né? Até que Jó vai abrir a boca, não vai amaldiçoar Deus, mas vai amaldiçoar o dia que ele nasceu. Aí pronto. Aí disparam a falar isso, aí é outra história. Então, o que a gente faz, né, quando tudo parece perdido, né? Acho que Jó ensina muita coisa pra gente, como a gente já levantou algumas delas aqui, então para lembrar, né? Aceitar que os dias maus fazem parte da nossa vida, não negar a existência e a presença do Senhor na nossa vida, porque nós estamos passando uma situação difícil. E também não nos esquecemos dos dias que foram bons. Confrontar aqueles que dão conselhos, principalmente conselhos que podem nos levar a nos abandonar o Senhor e os caminhos dele, ou seja, nos mantermos firmes e marcarmos ali muito bem a nossa posição, né, diante de Deus, diante de Cristo. E também, né, aceitar as ajudas que vêm, o apoio que vem, né? Talvez até nesse momento os amigos de Jó nos ensinam uma coisa muito importante, né? A maneira como talvez a gente deva se comportar quando a gente vai visitar alguém que está doente, né? De chegar ali, sentir a pessoa, tentar participar da dor dela, não ficar levando notícia, não ficar dando incentivos ali sem razão, sem motivo, ou seja, tentar sentir ali, tentar perceber realmente um pouquinho da situação. E é isso aí, tá? Tudo isso aí é só um pouquinho do que Jó nos ensina, ele ainda vai ensinar muita coisa pra gente a respeito do que fazer quando tudo parece perdido e também nas confrontações aí com os seus amigos, tá? Deus nos abençoe e vamos continuar vendo aí o livro de Jó. Muito bem. Vamos lá. Helena Soares Cruz, meu esposo José Cruz, está em casa. Os médicos acharam melhor ele passar um tempo em casa antes da cirurgia final. Ah, sim, ele teve alta por esse final de semana, né? Foi domingo que ele teve alta. Ela escreveu no... Muito bom, muito bom. Das mulheres. Muito bem, Ele já está em casa já há alguns dias, né? Então, vamos continuar orando pela vida do Zé Cruz aí, né? E pela vida da nossa irmã Helena também. Passaram esse momento aí difícil, mas graças a Deus já vai ficando para trás. Tá? Notícias dos enfermos, então, que estamos orando, né? O pastor Márcio Silva colocou uma atualização da situação dos familiares dele, né, de pessoas conhecidas no grupo dos homens, e eu pedi para atualizar também. A mãe dele segue internada, sem previsão de alta, e o sobrinho dele continua se recuperando em casa. Ele tem tido lapsos de memória, né? É uma das sequelas aí relativamente comuns aí da Covid, né? Mais pessoas têm questionado isso aí. A irmã Renilde, que continua aqui também, acho que ela está aqui embaixo também na lista de oração, daqui a pouco a gente vê. Esposa do pastor Genésio, ela segue se recuperando em casa, tá? Então, de um modo geral, né, são notícias boas, né? A mãe do pastor Márcio Silva continua sendo cuidada, o sobrinho recuperando em casa, e a irmã Renilde, esposa do pastor Genésio, estão se recuperando em casa. O Edinaldo, né, amigo da Hélia, e o Nanau, primo do pastor Israel, estão internados por causa do Covid, né? Eu pedi para dar uma arrumadinha na lista. A Aline Matos não é na lista de Covid mais, né? Ela é uma situação muito complicada. Ela provavelmente está com algum dano neurológico muito sério. Ela continuou hospitalizada, mas ela não acordou. Não acordou. E os médicos não deram esperança de que ela acordasse. Ou seja, ela continua viva, mas sem interação absolutamente nenhuma, né? Sem ouvir, sem falar, sem se mexer. Então vamos orar pela vida da Aline para que ela desperte, para que ela acorde. Outras enfermidades, né? O Edivaldo, o pai da nossa irmã Sirlene, numa situação aí bastante delicada de saúde. A Juraci, nós continuamos orando por ela. O Pietro,
que é um sobrinho da Socorro, 2 aninhos, né? O Raul, filho do pastor Edson também, vamos continuar orando por ele. A Helena, conhecida da Thalita, já teve alta, né? Ela já teve alta, já está bem. O Heriberto, né? O sogro da Silvaneio. O Francisco, pai da Paula Santos. A Lídia, irmã da Liege. O seu Valdir, pai da Priscila Andrighetti. A Marlene Odete. Nós temos a Tata, o Wilson, o Gabriel, o Samuel, né? Samuel que já foi membro da nossa igreja, né? Com um problema parecido com o do Gabriel. Nossa irmã Irailda, Valdomira, a Jane, a Tereza Martinez, a Hilda, cunhada da Ivone, a Ivaninha, amiga da Maria do Carmo, o Arlindo, cunhado da Maria do Carmo, a Idalina, sobrinha da Thalita Ferreira, o Brás, que é amigo do pastor Israel, a Ed, que é irmã da nossa irmã Rosa, tá? E nós temos aqui pessoas aguardando cirurgia, né? A Jusilene, parece que a data tem uma data bem importante marcada aí com o médico, acho que é o dia 23 de agosto, se eu não me engano, e nessa data ela provavelmente já pode ser internada e tudo, já é a data assim, acho que é o encontro final antes da cirurgia. E a Alessandra, né? A gente também, deixa eu ver se está aqui, não está, mas eu pedi também, né? Tem o caso também da Silvonei, que vai passar por uma cirurgia na segunda-feira, no dia 16, e a gente também vai agradecer a Deus pela cirurgia da Natália, né? Que já aconteceu, o Anderson Sampaio já nos atualizou, tá bom? Lembre que a Natália Sampaio e o Anderson Sampaio, eles são membros já, tá? Membros da Vila das Belezas. A carta deles chegou agora durante a pandemia e nós já os recebemos aí oficialmente como membros da igreja. O Anderson já está cantando, os irmãos já devem ter percebido a presença do Anderson ali cantando, né, com o Ministério de Música da igreja, cantando os cânticos e os hinos do cantor cristão, tá bom? E aí a Natália, ela está bem, tá? E vamos orar pela vida da Silvonei, cirurgia na segunda-feira, tá? Pessoas tratando de câncer, né? O Ronaldo, sobrinho da Liege, o Genivaldo, né? Esposa da irmã Fran, né? O Paulo, que é irmão do nosso irmão Edson Pino, Jair, a Joana Júlia Bandini, a Thaís, o Arminécio, né? Que é da irmã Lourdes, o José, o seu Samar, a Vilma da Nélia, a Vilma da Carmelita e a Estefânia. Se os irmãos aí que têm contato aí com essas pessoas tiverem atualização a respeito desses pedidos, tratamentos, né? Que nem a Danuta mesmo fez uma atualização para a gente da Thaís aí no último Pão das Três, é muito interessante, tá bom? A gente saber como é que tá o tratamento, como é que estão as coisas, tá bom? E é isso. Olha também pela nossa igreja, né? A gente já tinha uma data agora nós já estamos divulgando, vamos fazendo as coisas bem devagar. Dia 5 de setembro a gente retorna às nossas atividades presenciais e nós realizaremos 3 cultos dominicalmente, tá? Um das 9h30 às 10h30 e outro das 11 ao meio-dia e o culto da noite das 19 às 20 horas. Nossos cultos terão 1 hora, né? A gente vai receber aí, nós vamos abrir inscrição para 120 pessoas por culto, tá? É um número aí razoável, então todo domingo, né? Imaginando aí uma presença massiva dos irmãos, a gente vai conseguir atender todo mundo, ou quase todo mundo, num domingo. É mais ou menos isso aí que a gente tá programando, tá bom? Vai ter fichinha de inscrição, os irmãos vão fazer inscrições. Os irmãos que têm dificuldade com celular, os irmãos que têm dificuldade com rede social, não se preocupem, porque nós vamos criar um meio de transportar essa lista, não tem como, tá? O cadastro vai ser o único, não vai ter 2, 3 cadastros rolando, não. Mas uma forma de vocês comunicarem isso e esses dados serem preenchidos e tudo mais. Então, fiquem muito atentos ao Pão das Três, fiquem muito atentos aos cultos também, tá bom? Para a gente fazer isso. Vai ser seguido todo o protocolo, vai ter que ter máscara, álcool pela igreja, a igreja já está praticamente toda adaptada para os cultos, né? Já está praticamente toda pronta, os lugares reservados, já marcados, né? Tem alguns detalhes ainda para serem ali definidos. E o comportamento dos irmãos, né, vai ser fundamental para a gente começar e a gente poder continuar, tá bom, irmãos? Eu sei que vai ter uma empolgação da gente na volta aí, uma tendência a acumular, aglomerar, mas a gente não vai poder não, nós vamos ter que andar na linha. Nós vamos ter que andar na linha, porque
a coisa é séria, tá bom? Mas vai ser muito gostoso, vai ser muito bom poder voltar a realizar os cultos com a presença dos irmãos no templo, né? Aí, pouco a pouco, também nós vamos diminuindo as nossas atividades online, né? Pão das Três, transmissões, né? Aos poucos a gente vai, até num futuro próximo aí, que eu espero que seja breve, também oro por isso, a gente possa voltar 100% às nossas atividades presenciais, tá bom? E é isso aí. Temos mais algum pedido para a gente encerrar? Ah, Nélia, obrigado. A Vilma está bem, graças a Deus. Terá nova avaliação em setembro. Então, muito bom. Bom saber que a Vilma, a gente está chamando aqui a Vilma de Vilma da Nélia. Porque tem a Vilma da Carmelita também, tá? Que a gente está orando porque ela também está com câncer. Anice Schmidt, oração por minha família. Anice? Oi, Anice, Deus te abençoe. Vou orar pela sua família grande e querida, que eu conheço todo mundo. Tá? Vamos orar pela vida dos nossos paranaenses também, né? Quase todo mundo lá. Acho que só a Renata, né, que ficou, né? São Paulo? Acho que só a Renata que ficou. O restante foi todo mundo embora para o Paraná, tá todo mundo morando lá. Então é isso aí, gente. Vamos orar. Vamos colocar a vida dos irmãos aí nas mãos do Senhor e continuar em frente aí com os nossos trabalhos. Pai, nós te damos graças, ó Deus, nesta tarde, por podermos orar, por saber que o Senhor está ouvindo, ó Deus, as nossas orações e que as atenderá conforme a tua vontade e a tua sabedoria. Nós te agradecemos pela vida do José Cruz, que teve alta do hospital, está se recuperando em casa, trazendo grande alívio para os seus familiares e aguardando também, ó Deus, passar por mais uma cirurgia. Mas o Senhor tem abençoado muito e cuidado da vida dele, da nossa irmã Helena, e te agradecemos porque o Senhor os preservou e tem dado a eles, ó Deus, as condições de se cuidarem. Eu te agradeço também, ó Deus, pela vida da Vilma, esse pedido que a Nélia nos traz. Está passando por um longo tratamento de câncer, terá também um retorno, ó Deus, no mês de setembro, mas ela se encontra bem. Sabemos que além dos cuidados médicos, sabemos que das medicações, ó Deus, acima de tudo, é o Senhor quem tem conduzido, ó Deus, a vida da Vilma e cuidado, ó Pai, de cada detalhe. Obrigado pela vida da Anice também, ó Pai, que nos acompanha aqui pelo Pão das Três. E peço que o Senhor abençoe, ó Deus, a família dela, seus familiares mais próximos, a sua família maior que nós conhecemos, pedindo que o Senhor continue, ó Pai, preservando toda essa família nos teus caminhos, também ouvindo, ó Deus, as suas orações, nos ajudando, ó Deus, a serem bênção, ó Pai, lá no Paraná, como foram aqui em São Paulo, como tem sido, ó Deus, na vida de tantas pessoas. Abençoa também o seu José, abençoa a irmã Carmen também, ó Deus, dando a eles força, dando a eles saúde, ó Deus, e mantendo em seus corações, ó Deus, a alegria que eles têm de servir ao Senhor, ó Deus, e de andar nos teus caminhos. Peço também, ó Pai, a tua bênção sobre a vida da Sivonei, que vai passar, ó Deus, por uma cirurgia na segunda, depois deve passar por uma outra cirurgia. Que os exames dela, ó Pai, sejam favoráveis, que a cirurgia realmente possa acontecer. E peço que o Senhor continue mantendo, ó Deus, a alegria em seu coração, a tranquilidade que ela vem demonstrando, mesmo passando, ó Pai, nos últimos meses, ó Pai, por tantas intervenções, ó Deus, cirúrgicas ainda nesse futuro próximo. Também te agradeço pela vida da Natália. Pai, oramos pela vida dela e te agradecemos porque o Senhor ouviu as nossas orações e porque a cirurgia dela, ó Deus, aconteceu com tranquilidade, os resultados foram bons e agora aguardamos também, ó Pai, os planos, ó Pai, que o Anderson e ela tem para o futuro e que, ó Deus, a tua bênção possa estar plenamente, ó Deus, sobre a vida deste casal. Te agradecemos também, ó Pai, pela vida de outras pessoas que têm se recuperado, ou mesmo daquelas que estão hospitalizadas, ou sem previsão de alta, mas que estão sendo, ó Deus, cuidadas, ó Deus, que estão sob o cuidado intensivo de médicos, ó Pai, como a mãe do pastor Márcio Silva. Te agradeço pela vida do sobrinho dele que já voltou para casa e peço que os lapsos de memória que ele tem passado, ó Deus, possam desaparecer com o tempo. Te agradeço pela vida da Renilde também, a esposa do pastor Genésio, que já voltou para casa para completar, ó Deus, os seus cuidados, os seus tratamentos em casa. E são bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas.
Há outros irmãos da nossa igreja passando por enfermidades também, como a nossa irmã Tata, que tem se cuidado, mas tem, ó Deus, participado, ó Deus, dos cultos, tem estado ativa nas redes sociais. E eu sei, ó Deus, que o Evangelho tem sido, ó Deus, mantido ali naquela vida, naquele coração. E te agradeço, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem com a vida dela. Te agradeço pela vida do irmão Wilson também, que está passando, ó Deus, por exames, ó Deus, os médicos, ó Deus, investigando as causas dos problemas que ele tem tido, ó Deus, nas pernas. E te louvamos, ó Deus, pela equipe que tem trabalhado e que tem se interessado pela causa dele, e que eles possam descobrir, ó Pai, de maneira acertada, ó Pai, exatamente qual o problema que ele tem, e possam encaminhar, ó Deus, os tratamentos, ó Deus, e tudo aquilo que for necessário para o cuidado do nosso irmão Wilson. Abençoe a vida também da nossa irmã Adriana, que tem cuidado diariamente dele, agora que ele tem certas limitações, e peço a bênção também, ó Deus, sobre os outros filhos, netos, ó Deus, todas as pessoas, ó Deus, que estão sob o cuidado dele, que o Senhor continue mantendo aquela família em paz e tranquilidade, em confiança, ó Deus, plena no Senhor, e derramando sobre eles, ó Deus, todas as tuas bênçãos. Te agradecemos, Senhor, porque já temos uma data, segundo os planos, ó Pai, queremos que o Senhor esteja à frente, ó Pai, de todas as decisões, e compreendemos que o Senhor nos tem dado também, ó Deus, esse sinal verde para voltarmos às nossas atividades no dia 5. E, ó Deus, há muitas coisas a serem decididas, há coisas também a serem transmitidas, ó Deus, a toda a igreja, e será, ó Deus, um culto de louvor, de adoração, e também, ó Deus, um momento, ó Pai, onde a cooperação, ó Deus, a obediência, o entendimento, ó Deus, o bom senso, ó Pai, entre nós será, ó Deus, plenamente demandado. Eu confio, ó Pai, no Senhor, confio na presença do Teu Espírito na vida dos irmãos, e pedimos, ó Deus, que seja cada dia, ó Deus, cada encontro, momentos de louvor, de edificação e de alegria de estarmos ali, ainda que sem um contato como tínhamos no passado, mas, ó Deus, um momento, ó Pai, diferente, que avança, ó Pai, para um futuro próximo, para a nossa plena comunhão e contato. Continua guardando, ó Deus, e preservando todo o seu povo, ó Pai, não só da Covid, mas acima de tudo, ó Pai, daquela doença, ó Deus, que nos mata, que é o pecado, e o afastamento, ó Pai, do Senhor. Mantenha a tua igreja evangelizando, pregando, testemunhando, cooperando, ó Deus, com missões, fazendo, ó Deus, a tua vontade, e não sendo, ó Deus, abalado, ó Deus, por ventos de falsas doutrinas, por ataques, ó Deus, diabólicos, por confusões, ó Deus, enfim, que em tudo o Senhor nos guarde e nos fortaleça, porque somos o povo do Senhor, o povo que o Senhor salvou e levantou para a glória do teu nome. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Preparei um cântico aqui também para terminar, bem conhecido. Eu vou cantar. Não sei muita referência de horário aqui, mas eu acho que dá tempo. Outra vez diante de ti, meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Desce ao Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Eu senti o teu toque, por tua bondade libertas no ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer a ti preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Irmãos, hoje é sexta-feira. Confere, sexta-feira hoje. Dia gostoso, friozinho. Amanhã não tem pão das 3, né? Então já há algum tempo nós não temos pão das 3 aos sábados, tá? O pão das 3 volta na segunda-feira, tá bom?
com o pastor Márcio, às 3 horas aqui pela nossa página do Facebook. E depois se torna num vídeo também que vai para uma playlist específica lá do nosso canal do YouTube chamada Pão das Três, que você pode resgatar lá para ver lá sem maiores problemas. Se você é inscrito no canal, assim que o vídeo sobe, você já recebe a notificação lá de vídeo novo, né? Geralmente o meu vídeo aqui a gente já sobe na hora, daqui a pouco dando tudo certo, já vai estar disponível aí para os irmãos. E no domingo agora a gente ainda continua, né? Domingo agora é dia 15, isso, dia 15. Nós ainda continuamos online, né? Fazendo o nosso culto, transmitindo o nosso culto do templo. Então ainda temos culto do templo dia 15, dia 22 e dia 29, além dos cultos de quarta-feira, nos dias 11, 18 e 25, tá? Aí quando virar o mês, né, a partir do mês de setembro, dia 5, às 9h30 da manhã, nós damos aí nosso pontapé inicial nas nossas atividades presenciais. Fiquem atentos também às atividades do seu ministério, né? Principalmente ao Ministério de Mulheres, né, que tem reuniões, tem cultos, o Ministério de Jovens, que também tem feito transmissões aí ao vivo, pequeno grupo também, né, tem pequeno grupo de jovens funcionando também, amanhã é dia, amanhã é o segundo sábado do mês, amanhã é o segundo sábado, amanhã tem pequeno grupo de jovens também, online, né, está funcionando online ainda, tá, usa o Zoom, alguma outra ferramenta, encontra ali virtualmente, e também atividades do Ministério Infantil, né, que geralmente são vídeos postados, você recebe a comunicação também, tá bom? Então é isso aí, que Deus abençoe, e até domingo, né? Até domingo no culto da manhã, tá bom? A gente continua a exposição aí no Evangelho de Marcos. Fiquem em paz.